Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. E convidamos todos vocês, queridos irmãos, para juntos fazermos a prece inicial. Vamos lá? Pai de misericórdia, Jesus, Divino Mestre, com os corações plenos de alegria, aqui estamos para mais um Evangelho no Lar online. Rogando, Senhor, as vibrações de paz e luz para todos os lares, o amparo e assistência amorosa para todos aqueles encarnados e desencarnados que estão conosco nesse aprendizado, que todos nós nos sintamos fortalecidos, encorajados e estimulados na prática do bem, da caridade, do perdão e tudo aquilo que possa fazer com que possamos ter mais paz em nossas vidas. Que o amor de Jesus nos fortaleça em todos os momentos, que nós possamos sentir-nos confortados, acolhidos para aqueles momentos em que nós estamos nos sentindo sós. E assim, Jesus, com a sua bênção, com o seu amor, nós vamos iniciar o nosso evangelho de hoje. Que assim seja. E para o encontro de hoje, que nós estamos iniciando o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe, nós passamos a palavra para a nossa querida companheira Norminha. Olá, queridos irmãos, sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Vamos então dar início, ao estudo desse capítulo 16. E aí, meus irmãos, nós vamos verificando que o título, que a Vânia acabou de ler, deste capítulo, foi extraído do Decálogo, também conhecido como os 10 mandamentos, que são um conjunto de princípios religiosos e éticos para a conduta dos fiéis, fundamental, não é? Para o judaísmo e o cristianismo. Esses princípios abrangem a relação do homem com Deus e com seus semelhantes, abordando aspectos como adoração, respeito, honestidade e justiça. Segundo a tradição, eles foram revelados por Deus a Moisés no Monte Sinai. Vamos então à leitura, meus irmãos, do item 1. Ele começa assim: Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. São Marcos, capítulo 10, versículo 19. São Lucas, capítulo 18, versículo 20. E São Mateus, capítulo 19, versículo 19. Então, meus irmãos, vamos entender que honrar significa conferir honra, exaltar. Mas em relação aos pais, é dar amor, respeito e carinho. É dar a nossa presença,
especialmente em suas necessidades e na velhice, não é? Portanto, honrar a vosso pai e a vossa mãe é um desdobramento da lei de amor e caridade, pois não se pode amar o próximo sem amar aos pais, uma vez que os pais são os primeiros próximos que temos, não é? Vamos avançar para o item 2. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Então, na forma moderna, meus irmãos, a parte final deste versículo, não é? Que o Senhor vosso Deus vos dará, foi suprimida, o que mudou o sentido. Se nós formos ver na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 2, ele diz sobre os filhos e pais: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento da promessa. E que promessa era essa que Paulo se referia, não é? Exatamente a promessa da recompensa, conforme está em Efésios, capítulo 6, versículo 3, para que te vás bem e sejas de longa vida sobre a terra. Paulo aqui referia-se a que terra, não é? A terra prometida aos hebreus daqueles tempos, porque eles não compreendiam ainda a imortalidade da alma. Deviam, pois, ser mais tocados pelo que viam. A terra material que eles tanto desejavam quando estavam ali vagando no deserto, que poderiam ver, porque ainda eles não tinham noção que a vida continua, né, depois da desencarnação, e que somos herdeiros dos nossos atos, e que só herdaremos mundos felizes na pátria espiritual se nós cumprirmos os mandamentos ou as leis de Deus. Só no tempo de Jesus, bem depois, na verdade, eles estariam preparados para a revelação da vida espiritual, onde receberiam a recompensa na pátria celeste, para os que agissem conforme o mandamento, honrando ao pai e à mãe. Vamos avançar na leitura do Evangelho? Agora, nós vamos para o item 3 deste Evangelho, piedade filial, que inicia assim: o mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é uma consequência da lei geral da caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que, ao amor, é preciso acrescentar, meus irmãos, o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica
a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Vamos parar aqui um pouquinho para refletirmos acerca dessa verdade? Então, afinal, meus irmãos, nossos pais nos deram o bem maior que nós possuímos, não é verdade? A vida na matéria. Já imaginaram vocês quantos espíritos estão lá no plano espiritual, aguardando ansiosos por uma oportunidade reencarnatória, para poderem aparar suas arestas, burilarem-se para o seu progresso espiritual? Pois é, nossos pais nos possibilitaram essa oportunidade, e cada qual, dentro de suas possibilidades, envidaram esforços. Quantos sacrifícios eles se impuseram para nos educar física e moralmente, de acordo com as leis de Deus, investindo de corpo e alma em um futuro venturoso por seus filhos, né? Nada mais justo que recebam reconhecimento e gratidão dos seus filhos. E aí a gente podia até se perguntar, mas nem todos os pais são assim dedicados, esforçados, mas só o fato de nos terem dado o bálsamo chamado vida, para podermos estar aqui nos aprimorando, meus irmãos, já merecem de nós todo o nosso afeto, mas esses esclarecimentos virão depois, ao longo desse estudo. É importante sabermos que o reconhecimento e a gratidão são sentimentos essenciais para o progresso espiritual e a busca pela felicidade. A gratidão, mais do que um simples agradecimento, é um reconhecimento profundo das bênçãos recebidas e uma disposição para retribuir, seja através de amor, da paciência diante das dificuldades dos nossos pais, não é verdade? Ou da busca da reforma íntima, porque enquanto estivermos com os nossos pais em caminhada, ainda temos tempo de reverenciá-los. Se for necessário, pedirmos desculpas, perdão por algo que tivermos feito que os magoasse, não é? Porque é aqui e agora, no presente, é que nós temos que trabalhar por um futuro melhor. E passa esse trabalho por essa consideração com um plus a mais por esses que nos deram a vida. Vamos continuar a leitura do Evangelho. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação a esse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. Ou seja, meus irmãos, os pais e as mães de coração que adotaram, seja porque não puderam gerar filhos,
ou por circunstâncias outras, onde o amor ao próximo prevaleceu, então a gente vai ver pais legítimos, né, desencarnando, e alguém de bom coração, da família ou não, abraçando aqueles órfãos como filho. Ou ainda, pais legítimos que perdem a guarda dos seus filhos, não é? Porque estão ligados à viciação e, com isso, estão também tratando seus filhos, não é? Com desleixo e, às vezes, até impondo a seus filhos violência. Então, a espiritualidade esclarece que esse dever de respeito e gratidão se estende a esses pais adotivos e que tem tanto mais mérito quanto seu devotamento é menos obrigatório. Ou seja, o devotamento e a gratidão de um filho adotivo aos pais que lhe adotaram, não é? Tem mérito ainda maior, pois a relação não é baseada em laços de sangue, mas em laços espirituais, construídos em vidas passadas, ou por escolha para aprendizado e reparação. Só que quando a gente reencarna, tem o véu do esquecimento, e nós não lembramos que às vezes já fizemos essas escolhas lá no nosso planejamento reencarnatório. A adoção, segundo o Espiritismo, meus irmãos, é um reencontro entre espíritos que possuem laços kármicos ou que se unem por amor e necessidade de evolução. Então, quando diz que Deus sempre pune, não é? Aqueles que não honram seus pais e suas mães, vamos entender que as leis divinas são de amor e justiça, operando através da lei de causa e efeito. Assim, cada ação gera uma reação correspondente, e o sofrimento experimentado por um indivíduo ingrato é resultado de suas próprias escolhas e ações, afastadas dos mandamentos, das leis de Deus. Agora, meus irmãos, eu vou passar a palavra à nossa irmãzinha Vânia, que dará prosseguimento a esse estudo sobre honrar o vosso pai e a vossa mãe. A palavra é sua, querida Vânia. Gratidão, Norminha. Então vamos lá, na sequência desse belíssimo texto de hoje. É sobretudo para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfarão a esse mandamento os que julgam fazer grande esforço, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, em relegá-los aos mais ínfimos cômodos da casa, apenas para não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável? Ainda bem quando não fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles todo o peso do trabalho doméstico. Vamos fazer uma pausa aqui, em que, nessa lição, ou nesse comentário de Kardec, nós vimos que
O cuidado para com os pais sem recursos é aquele em que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfarão o mandamento de honrar pai e mãe aqueles que fazem esforço para dar aos seus pais o estritamente necessário para não morrer de fome, enquanto eles de nada se privam, em que eles têm tudo do bom e do melhor, em deixar que os pais vivam nos cômodos menores da casa, lá para o fundo da casa, para não os deixarem na rua, reservando para si o local mais confortável para ser o seu quarto, o seu banheiro privativo, ainda bem quando não fazem de má vontade e não obrigam seus pais para fazerem todo o trabalho doméstico como forma de pagamento por aquilo que eles estão recebendo. E aí Kardec pergunta: caberá aos pais velhos e fracos servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes-á a mãe vendido o leite quando os amamentava? Contou suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos dados para lhes obter o de que necessitavam? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida de suas possibilidades, as pequenas doçuras do supérfluo, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Esta é a única piedade filial aceita por Deus. Então, hoje, meus amigos, com o materialismo aumentado pelo egoísmo, nós vemos muitas famílias passando por essas situações em que os filhos acham que só devem aos pais pobres o necessário, estritamente necessário. Olha aí esse advérbio, nos chamando a atenção para quanto egoísmo, quanta indiferença, quanta maldade, porque as pequenas doçuras, os supérfluos, as gentilezas, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que os filhos receberam desses pais, ainda que pobres, pois é uma dívida sagrada. Esta é a única piedade filial aceita por Deus. Então, vamos pensar muito bem, porque, como nós já dissemos aqui várias vezes, tudo que nós fazemos retorna para nós. Fazemos o bem retorna para nós. Fazemos o mal também volta. E assim, somos levados a refletir com mais seriedade sobre esse assunto, porque o amanhã vai chegar. E nós seremos tratados como pelos nossos filhos? Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que os ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhes deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para garantir o seu bem-estar. Sim,
aquele que esquece o bem que recebeu dos seus pais, ainda que com poucos recursos, os ampararam em sua fraqueza, na saúde e na doença. Com a vida material, lhes deram a vida moral, porque eles deram exemplos de honestidade, de trabalho, de dedicação, de perseverança, que muitas vezes passaram por duras privações, por faltas de alimento, falta de um medicamento, falta de um agasalho, para que os filhos não ficassem a descoberto, para que eles fossem satisfeitos em seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na vida presente, mas com certeza em outra existência, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Alguns poderão estar considerando uma fala dura de ser punido pela ingratidão e pelo abandono. Ora, é a lei do retorno, meus caros. Nós que mal procedemos para com os nossos pais, seremos feridos nas nossas mais caras afeições. E o alerta, algumas vezes já na vida presente, mas com certeza na outra vida, onde nós sofreremos o que tivermos feito aos outros. Alguns poderão pensar, por que essa dureza de sentença? Porque no mandamento de honrar pai e mãe, nós temos a necessidade de entender a piedade filial. Porque nossos pais nos deram o maior tesouro. Sabem qual é? A nossa vida, a oportunidade de uma nova experiência no corpo de carne. É verdade que dói, que magoa, muitas vezes a rigidez, a falta de carinho ou de afeto, mas nós, enquanto filhos, muitas vezes não temos a exata medida de quantas dificuldades, de quantas necessidades eles passaram em suas vidas. Quantas privações muitas vezes minaram os seus sonhos, os seus planos. E aí, outra coisa, não nos cabe esquecer as ligações de outras vidas. Não há que considerar como vítima aquele filho que tenha passado privações ou dificuldades. E nem que os pais sejam vistos como algozes, como cuidadores cruéis. Nem sempre. Por quê? As leis divinas são perfeitas e sábias. Sabemos que o acaso não existe, que ninguém passa por uma dificuldade se não tiver uma razão justa. Porque Deus é soberanamente bom, justo e misericordioso.
Felizmente, nós não temos essas lembranças do passado, que, por certo, escancarariam as nossas feridas, ainda não cicatrizadas. Usemos o bom senso e façamos para os nossos pais aquilo que nós gostaríamos que os nossos filhos façam por nós. Que dica, hein, meus amigos? É preciso refletir sobre isso, porque o dia de amanhã não sabemos como será. Podemos estar bem, podemos ter uma doença repentina, e aí? Como nós gostaríamos de ser tratados, cuidados? Vamos continuar. É verdade que alguns pais menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Sim, mas é a Deus que compete puni-los e não a seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que seus pais fossem assim. Se a lei da caridade manda que se pague o mal com o bem, que se seja indulgente para as imperfeições de outrem, não se diga mal do próximo, se esqueçam e perdoem as suas faltas, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações em relação aos pais. Os filhos devem, pois, tomar como regra de conduta para com estes últimos todos os preceitos de Jesus relativos ao próximo e ter em mente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos é ainda mais censurável em relação aos pais. E o que talvez não passe de uma simples falta no primeiro caso, pode tornar-se um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Então, aqui eu retomo aquela colocação anterior que eu fiz sobre considerar-se vítima, e algoz, o outro. Aqui mesmo a explicação. Que cabe a Deus punir aquele que está agindo errado. E não os filhos quererem castigar os pais por aquilo que gostariam de ter recebido. Conforme nós acabamos de ler, muitas vezes Deus permite que tais coisas aconteçam para corrigir os filhos. Então, para essa corrigenda, foi necessário que viessem através de pais assim. É a lógica. Por quê? Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, quão maiores não serão os nossos cuidados com os nossos pais? Por quê? Nós não aprendemos que nós devemos perdoar as faltas. Fazer o bem para todos, não importa em que condição estejam, ou que grau de parentesco tenham conosco. Então, Deus, nosso Pai,
que nos criou, determina honrar pai e mãe. E aqueles que não cumprirem esse mandamento terão muito sofrimento, muitas dificuldades pela frente. Que, se nós temos regras morais que nos orientam como nos conduzir diante do próximo, o que dirá em relação aos nossos pais? Aqueles que nos deram a vida física, aqueles que nos propiciaram a oportunidade da reencarnação, a oportunidade do recomeço. Está pensando que isso é uma coisa simples? É algo que envolve uma equipe de Jesus, que envolve uma organização, um planejamento minucioso. Não é só o corpo que está sendo planejado. É toda uma vida. É toda uma lição com vários aprendizados, em vários lugares, em vários momentos. E muitas vezes nós, no egoísmo que nos consome, consideramos uma falta pequena. Mas, quando se trata dos nossos pais, essa falta se torna um crime. Por quê? A falta da caridade para com os mais velhos, para com os doentes, para com aqueles que nos deram a vida, que fizeram o seu melhor por nós. Vem a ingratidão. E quando se é ingrato para com os pais, se comete o maior crime. Porque se somos ingratos para com os pais, o que dirá em relação às outras pessoas? O que dirá em relação a Deus e a Jesus? Você pode responder? Nós, na missão de paz, não vimos com um livro de receitas falando-nos como agir em todas as circunstâncias. Mas, como nós recebemos o livre-arbítrio, nós temos a oportunidade de fazer escolhas, boas ou más. E todas essas escolhas trarão efeitos, trarão resultados. Então, depende única e exclusivamente de nós como será o nosso futuro. Porque da mesma forma que nós tratarmos nossos pais, nós seremos tratados pelos nossos filhos. Vamos pensar nisso com carinho? Então, nós chegamos ao momento de nós pedir a magnetização da água, ou então nós mesmos, colocando as mãos sobre a jarra ou sobre a garrafa, pedimos que sejam colocados os medicamentos de que cada um precisa. Lembramos a vocês a importância de tomar esse medicamento 3 vezes ao dia, numa quantidade equivalente a uma pequena xícara de café. Medicamento que não substitui os medicamentos da terra, mas que com certeza nos aliviam e até nos curam. Vamos lá com o pensamento em Jesus? Jesus, mestre e médico de nossas almas. Aqui estamos, Senhor, pedindo sejam colocados os medicamentos para as necessidades físicas, psíquicas, emocionais e espirituais de encarnados e as necessidades de desencarnados que participam conosco do Evangelho no Lar Online.
Que esses medicamentos, Senhor, colocados de acordo com as necessidades individuais daquele que vai tomá-los, possam restabelecer o equilíbrio dos órgãos nos centros de força, possam harmonizar todo o funcionamento do corpo físico, do perispírito e do espírito. E nós, Senhor, agradecemos e confiamos na sua misericórdia e no seu amor, que nós receberemos o medicamento de que necessitamos. Gratidão, Senhor, que assim seja. E chegamos ao final de mais um encontro, agradecendo a todos aqueles que estão sintonizados conosco e convidamos para que estejam na próxima semana, para darmos sequência a esse capítulo muito importante para todos nós, que é o capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Convido-os agora para fazermos a prece final, com o pensamento em Jesus. Mestre Jesus, chegamos ao final de mais um encontro em que lemos e comentamos o Evangelho do Senhor à luz da doutrina espírita. Pedimos, Senhor, o amparo misericordioso em favor do planeta Terra, da paz no mundo, de toda a humanidade encarnada e desencarnada. Pedimos as bênçãos de paz para todos os lares, para aqueles lares onde há tantos conflitos e dificuldades, que os bons espíritos possam amparar, acolher, fortalecer os nossos irmãos, a fim de que a paz, o diálogo, o respeito e o afeto possam manter a família unida, esse laboratório de almas tão importante para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento moral, espiritual e até intelectual. Que os emissários divinos possam iluminar e amparar todos aqueles que são pais biológicos, adotivos, pais do amor, pais da vida, onde quer que se encontrem, que todos eles recebam nesse instante, Senhor, as luzes, as bênçãos, a paz e o amor para o êxito da tarefa. Que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço a todos, uma semana abençoada e até o nosso próximo encontro.